Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Amém. Quero agradecer a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo por mais uma oportunidade de estar aqui novamente no meu lar, junto com a minha família, junto com o irmão da igreja, para prestarmos culto em espírito e em verdade. Porque eu creio que hoje é um dia que vai ficar marcado para a história da igreja, para a história do nosso Brasil, onde há uns 3 dias atrás nós soubemos ali de uma orientação do nosso presidente Jair Bolsonaro, ao qual comunicou e orientou e pediu para que todos aqueles que servem ao Senhor e acreditam e tenham fé, que no dia de hoje se reunissem em oração e jejum, clamando a Deus para que Ele colocasse as suas mãos e que tudo o que está acontecendo aqui ficasse por terra e nós voltássemos a ter uma vida normal, onde a gente pudesse ter a nossa liberdade de trabalhar, de passear, de estudar, de se reunir com a nossa família, de voltar a ir para o templo, onde a gente se reúne com os irmãos. E eu creio pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele já respondeu a nossa oração, o nosso clamor, porque eu creio que nós aqui no nosso lar, com milhões e milhões aí de amados que servem ao Senhor, se reuniu nesse propósito, se separou nesse propósito, e como a gente já viu lá em 2 Crônica 7, ele fala que se nós nos arrependermos, se nós seguimos as orientações e fazemos a vontade do Senhor, que Ele perdoa os nossos pecados e sara a nossa terra. E eu creio que no dia de hoje foi liberado sim da parte do Senhor perdão, foi liberado da parte do Senhor cura, foi liberado da parte do Senhor socorro, provisão para alcançar nossas vidas em nome do Senhor Jesus Cristo. Acabamos de fazer uma oração, eu e a minha família, meu sogro, meu genro, minha neta, o irmão Antônio, colocando as mãos do Senhor, este culto que vai chegar no teu lar. E no momento da oração pela misericórdia de Deus, eu não estou falando isso para trazer ou para me engrandecer, não, que eu diminua e o Senhor sempre cresça, mas eu via como no céu abrisse ali uma mancha, assim, onde começasse a entrar a luz, e eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo, que hoje está marcando sim o início de grandes sinais da parte do Senhor na nossa vida e na vida daqueles que servem a Deus, e a gente vai ter sim testemunhos para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que a cura e a libertação não só do povo brasileiro, mas de toda a população mundial do que está acontecendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Coloco agora nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo a adoração que a igreja vai estar entoando, que a gente venha adorar o Senhor em espírito e verdade em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu convido os amados, que fazem parte do grupo, para estar adorando ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus.
No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade em seu nome. O inferno treme em seu nome. Os coxos andam em seu nome. Os cegos veem em seu nome. Os mortos vivem. Aleluia, aleluia. Em seu nome podemos todas as coisas, Senhor. Levamos esse nome de glória que está sob poder de tudo, Senhor. Todo domínio está em suas mãos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Em seu nome, Jesus, pra curar, libertar, há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar, há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar, há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar, há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar, há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar, há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar, há poder em seu nome, Jesus. E em seu nome, o inferno treme. E em seu nome, os coxos andam. E em seu nome, os cegos veem. E em seu nome, os mortos vivem. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Amém, igreja? Amém. Glórias a Deus. Amém. No nome de quem a gente consegue tudo isso que a gente adorou agora? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Porque o nome dele está sobre todas as coisas. Diz a palavra de Deus que todo joelho se dobrará perante a face do nosso Deus. Agora a gente vai para a ministração da palavra. Vamos apresentar ao Senhor. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, por sua misericórdia, use minha vida, Senhor, para ministrar a tua santa palavra. Fala conosco como o Senhor vem falando, meu Pai amado, esses dias. E nos usa, Pai, como instrumento em suas mãos. Repito mais uma vez que eu diminua sempre, meu Pai amado, mas que o Senhor cresça e o seu nome seja glorificado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E toda a igreja diz amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Tema da pregação de hoje: não pare de clamar a Deus. Aleluia. Tema da pregação de hoje: não pare de clamar a Deus. O texto que a gente vai estar lendo está em Êxodo, capítulo 17.
Êxodo, capítulo 17. Como estou falando sempre para os amados que vão ter acesso a esse vídeo, amados da comunidade evangélica Servo do Senhor, estamos com muitas saudades. Estou feliz de saber aí que a pastora está com um grupo onde as irmãs, estão participando aí no propósito de oração. Assim como também a gente relatou, do propósito de 7 dias, também está orando toda a igreja, para que Deus venha operar aqui em nossas vidas, no nosso país. E é com alegria, meus irmãos, que nós estamos aqui hoje. O que eu falei aqui, junto com os amados, é a certeza de que Deus já colocou a mão e de que a gente, em breve, teremos a resposta da parte do Senhor. Amém? Então a gente vai estar fazendo a leitura da palavra. Acompanhe com a sua Bíblia em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Êxodo capítulo 17. Diz a palavra do Senhor assim: Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e a nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que faria este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciões de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos do ancião de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens, e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe disse, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória no livro e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou seu nome: O Senhor é minha bandeira. E disse: Porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amém, igreja? Você pode dar uma glória a Deus pela palavra do Senhor? Nós estamos vendo um texto em nome do Senhor Jesus Cristo, e voltando para o primeiro versículo, que diz dessa forma: Depois de toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Irmãos, a gente tem duas situações dentro do mesmo texto. A primeira situação, e aqui vai chamar a nossa atenção de uma maneira até muito clara, é falando do povo de Israel. A gente sabe que nesse momento eles já estavam libertos dos egípcios e estavam seguindo ali o caminho que o próprio Deus os orientava que seguissem. Porque eles estariam levando ele para onde? Que era a promessa? Para a terra que mana leite e mel. Só que no meio do caminho, meu irmão, como a gente viu ali no primeiro versículo, disse que aonde eles estavam não tinha água. E ali, uma multidão com sede. Imagina as reclamações, as murmurações,
as angústias e o que eles geraram na vida desse homem chamado Moisés. A gente ministrou no culto passado, também falamos deste homem, mas é que Deus chamou minha atenção. Até quando a gente fez ali a escolha do tema pelo Espírito Santo de Deus, onde a gente falou assim, não pare de clamar a Deus. E chegou nesse momento, Moisés, como ele sempre fazia, em vez de ele ficar ali discutindo com o povo, ele foi falar com Deus. E falou com Deus dessa forma, olha, se continuar do jeito que estão, vão acabar me apedrejando. E Deus mais uma vez orientou para Moisés o que ele deveria fazer. O que eu quero chamar a atenção, meu irmão, e aqui está bem claro, por mais que a gente não queira falar, nós temos que pregar para a Espírito Santo revela, é quando existe murmuração. A murmuração, muitas vezes, se eu falar, reclamar com a minha esposa, ou reclamar comigo, ou reclamar com um ente querido, ou reclamar com o próprio pastor, eu muitas vezes não estou reclamando contra essa vida, estou reclamando contra Deus. Porque muitas vezes a gente não consegue ser agradecido nas coisas que Deus está fazendo. E quando eu não presto atenção nisso, e eu abro, eu levanto a palavra de murmuração, reclamando de um trabalho, de uma atividade, de uma situação, ou até ficar dentro de casa, eu estou murmurando contra quem? Contra o pastor Eros? Ele está murmurando contra Deus. Porque a gente não entende que existe um tempo determinado para todas as coisas. E eu, mais uma vez, quero agradecer a Deus, porque no mês de fevereiro, eu estava com a minha esposa e meus 2 filhos, passeando. Gente, depois de 17 anos, a gente conseguiu fazer uma viagem na região do Nordeste. E eu creio que Deus preparou aquele momento para a gente até perceber, né, como Ele é misericordioso e como Ele cuida de nós. Que ali durante 7 dias a gente teve liberdade de conhecer lugares bonitos, de almoçar em restaurantes, de ficar juntos, né, dentro de um hotel, até parecendo o momento que a gente está vivendo agora, mas com liberdade para ir para a piscina, com liberdade para poder fazer muitas coisas. E agora a gente está vivendo um momento que a gente não pode fazer mais essas coisas. A gente está confinado dentro de uma casa, porque nesse momento essa também é a vontade do Senhor. Você se entende o que Deus está falando aqui? Você consegue prestar atenção na diferença? Como é que Deus ia libertar o povo do Egito e ia deixar eles morrer de sede? Como é que Deus deu início nos milagres na sua vida? No meio do caminho Ele vai te abandonar para que você pereça. O Deus que nós servimos é um Deus que faz promessas e cumpre. Ele nunca para no meio do caminho. Então a gente tem que ter motivo, e eu tenho motivo, a minha casa, a minha família, todos que estão aqui têm motivo para agradecer a Deus. Porque a gente está hoje no lar, na sala que um dia eu pedi para Deus como uma sala de oração, pregando a palavra, ao qual por causa da sua vida, muitas vidas estão sendo alcançadas. Não porque eu seja melhor que ninguém, não, é porque Deus dessa forma permitiu que nós fizéssemos, para levar a palavra, para entrar dentro da tua casa. E eu espero, no nome do Senhor Jesus Cristo, que tudo que a gente está ministrando aqui, que Deus esteja falando com cada um que possa ver esse vídeo. O que eu estou pregando agora é que nesse momento, o povo nem conseguiu lembrar dos milagres que Deus operou, que foram tão grandiosos, e já estavam cobrando Moisés porque acreditavam que iam morrer de sede. Você vê como a gente não consegue lembrar dos milagres que Deus já fez em nossas vidas? Das libertações, dos livramentos, dos cuidados, dos erros em coisas grandes e pequenas, mas basta ter uma situação e não está do jeito que eu quero, eu começo a murmurar, eu começo a reclamar, eu começo a falar que não está bom, eu começo a falar que é ruim. Dê graças a Deus porque você está com saúde e não está no leito do hospital agora. Dê graças a Deus porque você tem uma moradia, tem uma família que está do teu lado cuidando de você. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu preciso entender que tudo o que acontece, se acontece, é permissão da parte do Senhor. E se eu estou de pé aqui, eu tenho motivos para glorificar, porque muitos já estão debaixo da terra e não estão tendo essa oportunidade que eu e a minha amada família têm, e está cultuando e buscando ao Senhor. Vamos glorificar a Deus quando você deita e levanta. Vamos glorificar a Deus pelo café que você tem na mesa. Vamos glorificar a Deus pela casa que você tem para limpar. Vamos glorificar a Deus pelo pai e a mãe que você tem. Vamos glorificar a Deus pelos filhos que você tem. Vamos glorificar a Deus por ter água encanada, por ter luz, por ainda ter um meio ainda de entretenimento dentro da casa. Vamos glorificar a Deus por tudo que Ele está fazendo. Porque muitos hoje, meu irmão, infelizmente, além de estar com medo dessa situação que estava acontecendo, ainda não tem o que comer. E não sabe o que vai acontecer quando voltar para o trabalho.
não sabe o que vai acontecer, ou se vai ver novamente um familiar que está distante. E nós estamos aqui pregando a palavra do Senhor. Então, em nome de Jesus, por que eu estou falando desse texto? Porque quando Deus chamou Moisés, ele deu o quê? Pediu que ele usasse um cajado. Se você for ver nos textos anteriores, você vai ver que Moisés, quando parou com o povo, que ficou cercado ali pelos soldados ali de Faraó, ele falou, olha, pega aí o seu cajado e estende para o mar, para que o povo passe em terra seca. O mesmo cajado ele usou agora para tocar na rocha e sair água e matar a sede de todo aquele povo. Sabe o que eu entendo? O teu cajado, irmão, mediante a tua situação, é a tua fé. E você abrir a tua boca com fé e clamar a Deus como foi determinado no dia de hoje, que todos precisam buscar-se ao Senhor, Ele vai vir aí com a provisão, Ele vai vir com socorro, Ele vai vir com a libertação, Ele vai vir com restauração na tua família, Ele vai vir com a cura em nome do Senhor Jesus Cristo. Ali a gente fez uma analogia do cajado. Para que você não entenda que eu vou estar falando para você pegar um cabo de vassoura e fazer a mesma coisa, porque muitas vezes a gente coloca um som em objetos e não na palavra e no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o que eu estou falando, com base na palavra de Deus, usa a tua fé e estende ela para essa área que você quer mudança. Porque em nome do Senhor Jesus Cristo, o mesmo Deus que iniciou a boa obra na tua vida, é fiel para terminá-la, em nome do Senhor Jesus. Então você vê que Moisés já não tinha problema com os soldados de Faraó, nem com o Faraó, porque se era o maior inimigo físico, Deus colocou a mão e acabou. Agora o maior problema dele era com o próprio povo. O povo, tudo que acontecia para cima de Moisés, ele falava, você é responsável, você tirou a gente de lá e olha o que a gente está passando. Entenda uma coisa, meu irmão, existem muitos pastores hoje, muitas pastoras que estão sendo questionados, ou já foram falados, já foram apontados, ou já foram julgados, mas você não entende. Se você está em luta, esses que estão na frente desse trabalho, têm 10 vezes mais a luta que você está passando. Porque além de cuidar da casa dele, além de cuidar da casa dela, ainda tem que cuidar de um rebanho. Então entenda uma coisa, o que a gente está fazendo aqui é pregar a palavra de Deus. Se Deus não usar a vida de Moisés, não acontece milagre de nenhuma forma. Mas ele, por ter sido chamado por Deus e ser obediente ao Senhor, ele mesmo questionou, olha Senhor, vão me apedrejar. E aí ele falou, pega o cajado e bate na rocha e a água vai sair. Pega a tua fé, lança ela sobre essa rocha que você de repente precisa, que vem com provisão na tua vida, seja qual ela qual for, e clame a Deus para que Deus dê a resposta que você tanto precisa. Porque a gente está falando tanto dessa pandemia, mas eu já falei antes dessa pandemia chegar, a tua vida tinha muitos outros problemas. Então você só tirou os problemas que você tinha antes e deu lugar para esse novo. E esqueceu que Deus vai operar aqui, pode operar nos outros também que você está passando. Então tem que entender que muitas vezes antes de chegar isso, a gente tinha gente desempregada, passando fome, sem dinheiro para pagar aluguel, sem dinheiro para pôr mantimento. E isso é mais um problema. Só que na palavra de Deus você não encontra essa palavra, problema. Eu só encontro aqui respostas que me trazem solução. Se eu meditar nela, me aprofundar nela, para poder seguir e fazer a vontade do Senhor. Então a gente vê nessa primeira parte do texto exatamente isso. O que a murmuração traz? Você vê que Moisés falou, você vai continuar tentando contra Deus? Porque se a minha esposa hoje reclamasse comigo por que eu não trabalho, e é uma permissão de Deus eu não trabalhar, ela pode até estar diretamente tentando falar para mim, mas ela está tentando contra quem? Contra Deus. Porque eu entendo uma coisa, irmão, eu entendo que existem duas situações. Uma que eu procuro fazer a coisa errada, e de repente eu vou responder por aquilo. E uma que eu estou fazendo certo, mas Deus permita que eu perca, para ser muitas vezes provado e aprovado por Ele, para o nome dEle ser glorificado. Se você está fazendo tudo certo, mas mesmo assim aconteceu coisa na sua vida que está te levando a uma situação difícil, entenda, Deus está nesse negócio. Agora, se você lançou uma semente, e essa semente não é que vem da parte do Senhor, você vai colher o que você lançou. Então não posso atribuir a Deus. Eu vou lá no meio de algumas pessoas que têm a enfermidade. Se for a vontade do Senhor que eu vá, e Ele fala, vai e ore, eu sei que eu vou lá,
e as mãos de Deus vai estar sobre a minha vida. Mas se ele falar para mim orar e vigiar, eu também tenho que cumprir o que a palavra diz. Tenho que orar e vigiar. E que forma eu vou poder fazer a vontade do Senhor? Então, se eu vou sem ter a direção dele, o que acontece? Eu estou tentando a Deus. Quem está entendendo a palavra? Olha, Moisés, vai lá e bate na rocha. Se ele fosse sem Deus falar, ia sair água da rocha? Não ia, meu irmão. Porque Moisés não fazia nada sem antes pedir orientação do Senhor. E era no momento de angústia. Que, meu Deus, esse povo é cego. Esse povo não viu quantas pragas ali Deus enviou no Egito. Eles não viram lá os soldados faraó morrerem, né? E agora estão reclamando de Deus porque está faltando água. Meu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, a gente pode até ficar triste em momentos que a gente precisa do socorro de Deus. E isso é normal do ser humano. A gente pode clamar, Deus chorar no pé do Senhor. Mas nunca murmure contra Ele. Porque tudo que eu libero na minha boca, eu estou liberando e reclamando dEle. A gente vê aí, você vê, dá para entender, uma senhora de 101 anos foi acometida pela virose e sobreviveu. Uma outra de 95 anos, colocada até na mídia, também sobreviveu. Mas aí você vê um jovem aqui no Brasil de 26 anos e perdeu a vida. Outro de 36 perdeu a vida. Eu quero falar para você que o controle da vida e da morte está nas mãos do Senhor. Aleluia. E eu e você não pode mudar nada disso. Agora, o que eu entendo? Não vou murmurar contra Deus. Se hoje eu preciso aprender alguma coisa nesse deserto que eu estou passando, eu vou continuar pedindo para Deus me ensinar. Para eu ser melhor e fazer mais e mais aquilo que agrada o coração do Senhor. Então a gente viu essa primeira parte. Mas você vê, essa parte Deus veio com sobrenatural ou não veio? Não tinha água, mas o homem de Deus obedeceu, bateu na rocha e beberam água. Acabou o problema de Moisés? Não. A gente vê aqui que a partir do versículo 8 diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel e Refidim, pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e saia, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Meus irmãos, você está entendendo? Deus socorreu por causa da falta d'água. Mas agora já estava em guerra contra o inimigo de novo. Por isso que a gente fala, a gente somos crentes. Somos homens e mulheres de Deus que creem no nosso Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes acontece isso. A gente saiu de uma prova e muitas vezes começa outra. Só que sobre a direção de Deus, a gente não vai permanecer, a gente vai passar por isso. E a gente olhando para a palavra de Deus, o que está falando aqui? Ó? Que Amaleque veio pelejar contra o povo de Israel. Só que você vê uma coisa, Moisés separou alguns homens para ir na frente de guerra. Enquanto ele subia no cume do outeiro, e junto com Hur e Arão, ficava intercedendo por aqueles que estavam em debate lá embaixo. Hoje estou aqui no meu lar com a minha esposa, com a minha filha Monique, o Mateus, a Maite, meu irmão Rodrigo, meu sogro Oswaldo, meu irmão Antônio, orando e intercedendo. Assim como muitos outros lares, eu creio que nesse momento também estão fazendo, como algumas igrejas estão fazendo ao vivo, a ministração. E o que está acontecendo nesse momento? Um clamor. Estamos chamando a atenção de Deus para o que está acontecendo em nossas vidas. O que eu entendo aqui é que quando Moisés estava lá em cima com Arão e o povo estava lutando lá embaixo, diz que quando ele estava com os braços levantados, o povo de Israel prevalecia. Mas quando ele não aguentava e estava com os braços para baixo, Amaleque prevalecia. Sabe o que acontece? Eu quero pedir para a amada igreja e para você que vai ter acesso a esse vídeo, ore pelos pastores. Aleluia. Ore para aqueles homens que foi levantados, para que continue de pé, fazendo a vontade do Senhor. Porque não é fácil não, irmão. Eu não gostaria de estar, não é que eu não gostaria, eu desejaria estar na igreja. Mas Deus permitiu tudo isso e eu tenho que entender qual é a boa e perfeita vontade de Deus sobre a minha vida e sobre o ministério. E nós estamos aqui no meu lar. E eu até entendo que um dia eu falei assim, eu quero uma sala de oração. E Ele me chamou a atenção para isso.
E eu lembro uma oportunidade que eu falei na igreja, quando a gente estava ali pleiteando ainda o aluguel da igreja, não sabia se ia ficar no salão. E eu falei para o Senhor dessa forma, ou para a igreja dessa forma: se o Senhor não permitir que a gente fique na igreja, a gente vai pregar nos lares. Você sabe que a gente libera palavras e muitas vezes não sabe, e nem entende que muitas vezes já é o Espírito Santo revelando. A gente chegou a fazer culto em alguns lares, mas hoje eu sei que através desse instrumento tecnológico, eu estou alcançando muitos lares através da palavra que está sendo ministrada. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, Moisés levantava o braço e aqueles homens eram derrotados. Braço levantado, irmão, é clamando a Deus, é colocando a tua fé em prática. Então entenda o que Deus está falando aqui. Enquanto você estiver orando, estiver clamando ao Senhor, o inimigo está sendo derrotado. Mas se você parar de orar, se você parar de buscar, se você parar de clamar, ele acaba prevalecendo. E quando, em nome do Senhor, você não tiver tanta força, olha o que as irmãs estão fazendo na igreja. Um grupo de oração, onde cada dia 1 hora durante 21 dias, apresentando a mão do Senhor. Sabe o que acontece isso? Nem sempre, de repente, eu vou estar tão bem, com tanta fé, mas aí vai ter um irmão levantando o braço do pastor, vai ter uma irmã levantando o braço do pastor, e vai continuar orando e clamando a Deus, para que o poder dele maneje, mude tudo isso que está acontecendo. Sabe o que é isso, irmão? Unidade da igreja. Então, grupo de louvor, o próximo culto, eu quero todo mundo aqui que está participando aqui para louvar o Senhor, e vou deixar gravado aqui. Amém? Porque a igreja fechou lá, mas nós estamos prestando culto. Então, em nome de Jesus, nós não somos servos do Senhor, não temos ministério para fazer a vontade de Deus. Eu não consigo reunir toda a igreja, mas a minha família, membros que participam, no próximo culto, vocês verão louvando a Deus. Amém? Porque o tema é o quê? Não pare de clamar a Deus. Quem está entendendo aqui? Eu também clamo a Deus através do louvor, eu também clamo a Deus através da oração, eu clamo a Deus ministrando a palavra de Deus. Então entenda em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu também não queria ficar na frente de um vídeo. Eu preferia estar lá no espaço. Mas se eu estou aqui, é porque o nome do Senhor tem que ser glorificado. Então quando eu venho prestar culto ao Senhor, é o que eu faço aqui. Eu estou prestando culto ao Senhor. E diferente, aonde está chegando? Eu estou fazendo a vontade de Deus. Quem está entendendo? Então a gente vê o que nessa palavra? Hoje quem está na frente, meu irmão, querendo ou não, combatendo isso, médicos, enfermeiras, pessoas que fazem faxina, pessoas que estão na recepção para receber aqueles que vão passar no médico, os vigias ali que ficam na porta, o motorista da ambulância, os policiais, aqueles que fazem comida. Querendo ou não, no meio dessa situação, essas pessoas não podem estar dentro de casa como você está. E necessitam da nossa oração, necessitam da nossa intercessão, necessitam da nossa busca, para que Deus preserve a vida de cada um e fortaleça eles enquanto Deus não opera o milagre. Porque sabe o que eu entendo, meu irmão? E muitas vezes a gente vai passar por situações difíceis, e é você que tem que passar por isso, até que Deus venha, coloque as mãos e faça o milagre. Quem está entendendo que está sendo pregado? Eu não falei aqui, olha Senhor, eu vou me apedrejar. Por quê? Porque não tem água para beber. Aí ele falou, então vai lá e toca na rocha. A rocha era o próprio Deus, meu irmão. Como é que da rocha brota água? Você lembra daquela passagem que ele fala ali para a samaritana? Da água que ele desse para ela, ela nunca mais teria sede. Essa água que Deus quer que seja despejada na tua vida onde você está. Aleluia. Você pode tomar água do filtro, amanhã vai tomar de novo. Mas a água viva, que é a palavra de Deus, nunca vai nos deixar com sede. Aleluia. Quem está entendendo a palavra? Então, em nome de Jesus, meus irmãos, eu queria estar meditando com vocês aqui também em 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. Que hora que é agora? 1 Timóteo, capítulo 2. Olha que Deus nos orienta. Tá bem, igreja? 1 Timóteo, capítulo 2. Admoesto-te, por antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência,
para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo. Para o que digo a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Amém, igreja? Admoestos, pois antes de tudo que se façam deprecações. No dicionário, meus amados, deprecações significa pedido para obtenção de graça ou favor, súplica, rogo, imploração. Amém? Orações, intercessões, ações de graça por todos os homens. E quando fala assim, pelos reis, por todos que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada em toda a piedade ou amor e honestidade. O que Deus está falando aqui? Eu tenho que orar pelo presidente do Brasil. Eu tenho que orar pelos governadores, pelos prefeitos, todos aqueles que hoje são autoridades sobre nossas vidas. Para quê? Para que a gente tenha um país em paz, um país sossegado. E hoje o que a gente está vendo na mídia? Um fala uma coisa, outro fala outra. Um fala que um está certo, o outro fala que o outro está errado. Mas entenda, a gente tem que orar para que tenha paz entre eles. Porque querendo ou não, se eles estão em eminência, e é o que significa estar presente hoje, liderando o nosso país, eles também precisam entrar num acordo para poder fazer aquilo que é correto, mediante a direção que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente precisa interceder e orar. Você viu o que falou o último versículo? Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. O que significa isso? Hoje estou orando no meu lar, mas quantos foram para a rua se ajoelhar e orar? Quantos até dentro da espaço da igreja estão orando agora? Quantos que muitas vezes no trabalho estão orando agora? Não importa o lugar que você esteja, mas ele está pedindo para que ore, mas só pode orar mãos santas. Sabe o que significa isso? Mãos que não estão sendo colocadas no pecado, que estão fazendo coisas que se afastem da presença de Deus. E aí sim ele vai receber a oração. E aí sim vai vir a resposta da parte do Senhor. Então o que eu ministrei aqui hoje, meu irmão, é para que a gente, apesar de termos nos reunidos hoje, como muitos cristãos aí, pela orientação que o presidente deu, Deus falou, não pare de clamar. Ele ainda está pedindo para a igreja, continue pregando a minha palavra. Continue me buscando através das orações. Sabe por que eu quero falar isso? E eu vou dar um testemunho aqui para terminar. E eu não quero que os irmãos falem, pastor, tem muito testemunho. Eu creio que eu tenho, irmão, pela misericórdia de Deus. É porque a gente tenta viver a palavra dele. Não é meu testemunho que vai te converter ou vai convencer de alguma coisa, mas para você entender que tem momentos que de repente falta água na nossa casa. E a gente fica tão louco, né? Porque desligaram e muita gente quer lavar uma roupa, quer lavar um quintal, quer fazer alguma coisa e não pode. No ano de 2017, eu estava lá pregando e Deus me trazendo o testemunho para falar novamente à igreja. Eu estava vivendo um momento onde o próprio governo tinha decretado aí um pente fino do INSS. E eu estava recebendo benefício praticamente há 4 anos. E ali dentro do meu coração, junto com a minha esposa e minha família, a gente imaginava que quando fosse cedido o INSS eu estaria aposentado ou já estaria de volta à empresa. E nesse ano, o que aconteceu? Eu fui chamado para fazer a nova perícia. Isso em torno do mês de fevereiro, março. E ali nós fomos e ali foi cortado o nosso benefício. A única fonte de renda que eu tinha para poder manter a nossa casa. E ali, reunido com os irmãos da igreja, preste atenção, de fazer um culto aqui no sábado, onde eu preguei um grupo de intercessores. E a gente se reuniu aqui nesse mesmo lugar. E eu nunca tinha pedido oração para amados, para minha vida financeira.
E naquele dia eu me ajoelhei com a minha esposa aqui e nós pedimos para que orassem por nós. Os irmãos oraram, foi uma bênção. O domingo veio, a gente teve culto e veio a segunda-feira. Na segunda-feira, logo cedo, eu recebi uma ligação da minha irmã. Me falou que meu pai tinha sofrido um acidente com ela ali na Anhamelo. Ele foi levar ela para o ponto para ela ir para o trabalho e passou um carro farol vermelho e bateu no carro do meu pai. E ali ela estava ali me aguardando porque estavam parados. A primeira coisa que eu pensei, eu falei, Senhor, sábado a gente estava reunido aqui, Pai, te clamando, buscando a tua presença, Pai. E hoje eu recebo essa notícia que meu pai e minha irmã sofreram um acidente. Eu levantei e fui até Anhamelo. Quando eu cheguei lá, o carro que bateu era um carro roubado, a pessoa fugiu, destruiu a frente do carro do meu pai, o carro ficou virado ao lado da pista, mas graças a Deus nem meu pai e minha irmã tinham se machucado. E naquele momento tinha uma situação, eu sei que algumas pessoas vão ver, mas precisam ouvir o que eu vou falar. Meu pai estava sem dirigir, por conta de uma pessoa da família ter usado o carro do meu pai e tinha tomado umas multas, pagou as multas, mas a pontuação passou para ele e meu pai estava ali afastado 2 meses, e aquele era o último dia para ele poder voltar e tirar a carta novamente. Só que o próprio policial, aí você vê a ação do inimigo, começou a falar para que alguém assumisse a situação. E meu pai nessa condição não podia, minha irmã já estava com a carta vencida. E o único que poderia assumir aquela situação para que a mulher pagasse o carro do meu pai, o conserto, era eu. Só que na mesma hora o Espírito Santo veio e me incomodou e eu falei com a minha irmã a princípio. Eu falei, mana, eu não vou poder estar assumindo isso. E eu não estou fazendo isso para me engrandecer não, igreja. Mas eu falei para ela, olha, eu preciso viver o que eu prego na igreja. E eu assumindo essa condição, eu estou mentindo. A tristeza para mim foi muito grande, meus amados. Porque meu pai nunca me negou nada. Meu pai sempre me abençoou. Quantas vezes eu usei aquele carro dele, com a minha esposa e com meus filhos. Mas quando eu cheguei lá, no distrito policial, onde o carro foi levado, até o rapaz que estava dirigindo o guicho, ele viu quando a gente falou, e eu creio que naquele momento ele usou as nossas vidas. Porque aquele rapaz falou que parou de ir para a igreja porque ele olhava para as pessoas que estavam lá dentro e via muita coisa errada. E que Deus, ele reconheceu em nós que a gente era servo do Senhor. A gente ficou o dia inteiro. E aí eu fui conversar com meu pai. E eu falei para meu pai, triste, mas eu falei para ele, pai, eu não vou poder estar assumindo essa situação. Meu pai abaixou a cabeça, ficou com o olho cheio de lágrimas. E eu saí dali, confesso para os amados, destruído, irmãos. Porque eu só tinha que falar assim, olha, era o que estava dirigindo. Mas eu não fiz isso. E até falei para meu pai, pai, Deus vai abençoar, eu vou voltar para a empresa e eu vou pagar o carro e a gente vai estar ajudando o Senhor. Só que, na perspectiva do advogado, só voltaria no ano de 2018. E eu cheguei em casa, fui falar com a minha esposa. E quando a minha esposa chegou, ela falou para mim assim, olha, teve a ligação de advogado para você. Isso é quase 5 horas da tarde. E aí não conseguia mais falar com ele. Eu falei, amanhã eu ligo para ele. E quando eu liguei para falar com o advogado, a notícia que eu tive, amados, é que na quarta-feira eu voltaria para a empresa. O que eu quero chamar a atenção, meus irmãos, é que no momento que você está clamando, você está mexendo com o inferno. E o inferno sempre vai querer criar uma situação para te entristecer, para que você não confie, não continue caminhando. Só que a alegria foi tão grande que eu voltei na casa do meu pai. E fui agradecer a Deus pelo livramento que deu na vida dele e da minha irmã. E ali eu declarei. E aí chorou toda a minha família. Por que eu estou te falando isso? O Deus que falou 4 anos antes da empresa, que eu precisava ser dependente dele, ele deixou eu e minha família perecer. Por mais que o homem veio e tirou aquilo que era um benefício que eu tinha, Deus deu muitas vezes mais para mim e para minha família. É que nem Moisés. Deus tirou eles do Egito, não ia deixar morrer de sede. Independente da situação que você esteja vivendo hoje, continua clamando ao Senhor. Porque eu creio
O sobrenatural de Deus vai acontecer na sua vida. E eu tenho certeza que hoje ficou marcado, eu creio, o coração do nosso Deus, o que essa população fez para chamar a atenção dele. E nós vamos ver resposta da parte do Senhor. Amém? Então eu agradeço a Deus por essa oportunidade. E peço que Ele alcance a sua vida. E que você possa ver os sobrenaturais de Deus em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome santo do Senhor Jesus Cristo, quero te agradecer por mais esse culto abençoado, pela presença da minha família, por todos que vão ter acesso, meu Pai amado, a essas imagens. Que o Senhor toque cada vida pelo Teu Espírito Santo. E que aquelas pessoas que estavam desistindo por não acreditar mais no Teu socorro, que o Senhor venha de encontro a cada uma delas, Senhor. E que a gente venha ter a resposta, meu Pai amado, dessa união dos Teus filhos, mediante a tudo que estamos vivendo para a glória do Teu nome. Peço a Tua bênção em nossas vidas, a Tua proteção e o Teu revestimento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e toda a igreja diz: Amém. E graças a Deus.